mundo reunido aqui, mais o que repercutiu ontem das ligações da Edna lá na Telepisa. Então o povo fala aí. Oh, meu Deus. As ligações da Telepisa. Aí o telefone, viu? O telefone ainda era aquele cururu. Você lembra, aliás, Tasso? Sim. Exato, discado, mas eu me lembro que era um cururuzão, né? Aquele grande, né? Que você, né, Nenê? Aí depois evoluiu, veio aquele quadradinho retangular, menor, rapaz, pra tu ver que evolução. Tijolão e tal, aí ligado. Tinha tecla, não? Eu lembro de teclas. Não, a senhora pegou todas as fases, do começo até o final. Não sei o que Olha, é cururu. Evandro Ide traça estratégias com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, para o fortalecimento do partido no Piauí. Lembrando que no primeiro turno houve um apoio do PDT a Silvio Mendes, não é? E no segundo turno houve uma aproximação com o PT, porque o PDT do Piauí seguiu a orientação nacional de apoio ao presidente eleito Lula. Acompanhe. Estamos aqui em reunião com o presidente Lupe, aqui em Brasília, na sede nacional do PDT, traçando já estratégias e metas para as campanhas, para as eleições municipais de 2024. O PDT vai sair mais fortalecido ainda, mostrando que nós temos uma história, um trabalho voltado ao desenvolvimento do nosso país. Evandro, confio muito em você. Você está na presidência estadual do partido, precisa ajudar a organizar o partido no estado todo, lançar o maior número possível de candidatos a prefeito, a vice, ter candidato a vereador em todos os municípios do Piauí é fundamental para manter a bandeira do trabalhismo, uma boa relação com o governo do estado, institucionalizar as relações, mostrando que o PDT está firme, forte, lutando pelo Brasil, pela educação e pelo trabalho. Vamos em frente, presidente. Vamos juntos. Começar aí, eu falei hoje com o meu amigo João Magalhães, Tássio Cruz, eu não falei com o Eliezer, vou começar com o Eliezer Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo, Eliezer. E eu queria saber o seguinte, de que vai render alguma coisa para o PDT, essa aproximação do segundo turno, Eliezer, com o PT, esse apoio dado ao presidente eleito Lula, ou que vai pesar mesmo foi o apoio dado a Silvio Mendes? Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde aos colegas e telespectadores. Eu acredito que é mais fácil se ter um retorno, é mais provável que se tenha um retorno da relação com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os presidenciáveis que declararam apoio a ele no segundo turno da eleição devem ser contemplados de alguma forma. A tradição política diz isso, mostra isso, os fatos históricos estão aí. Agora, de que forma será contemplado, qual o tamanho do retorno, isso nós vamos ter que esperar. Eu acredito que a equipe do presidente Lula esteja avaliando todas as alianças que precisam ser firmadas, retribuídas, para assim tentar ser justo com cada liderança que fez parte do segundo turno da eleição. Lembrar que o resultado foi muito apertado, então, de certa forma, todos os que declararam apoio foram importantes, por mais que o percentual de transferência de votos não seja dos maiores, mas cada voto foi importante para consagrar a vitória de Lula na eleição. Então, o natural é que o retorno aconteça. E isso, esse retorno já deve ser capitalizado, Douglas, para 2024. Já se fala em eleição municipal. Não adianta, Éder, são duas... boa tarde, seja bem-vindo. Não adianta, são duas questões, aliás, três, né? Você tem a eleição da PPM, que nós destacamos aqui, acontecendo. Nós temos a transição. A gente não fala muito em transição aqui no Piauí, porque a transição no Piauí é uma mera formalidade, né? É uma mera formalidade. Mas tem a transição nacional. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, no meio dessa transição, ele vai ter que indicar os ministros, né? Quem vai ocupar os cargos, seu futuro ministério. Eleição da PPM, eleição da Assembleia, e entra, Edna, nesse processo, eleição municipal não tem jeito, é do processo mesmo, natural. A gente agora acompanha todo o desenrolar das negociações, da frente ampla criada para que o presidente Lula fosse eleito, né? E reflete, é claro, em outros locais, como aqui também no estado,
reflete. Mas o que vocês estão dizendo e o que você falou é inevitável, né? Quando você precisa do apoio de todo mundo, e o Eliezer citou a diferença, a gente sabe que foi acirrado, né? E que a gente não pode dizer que todos os votos foram transferidos, mas quando você conta com uma frente ampla para lhe apoiar e conta assim no resultado final, vem o depois, né? E o depois são os acordos, são os cargos, são os apoios, como no caso do presidente Lula na Câmara e no Senado, né? A gente sabe do enfrentamento à maioria, entre aspas, que existe, que é da oposição. Então, a gente já está ouvindo outros partidos, e até mesmo o partido do presidente, mesmo o PL, muita gente dizendo que não vai bater de frente. Vimos ontem o que o PSDB nacional falou. Então, assim, é inevitável que quando há um resultado como esse, em que se precisa de tanto apoio, que depois vá se refletir. E aí você falando de APPM, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, também é claro que aqui a gente não tem essa transição, né? Não tem essa transição tão pesada, vamos dizer assim, embora Lula esteja dizendo que está tudo em paz, que não vai fazer, que não quer bater de frente com nenhum outro órgão, né? Com nenhuma outra instituição do porte da Câmara e do Senado, enfim. Mas aqui, por exemplo, refletindo aqui, há sim agora toda uma expectativa em relação a essas eleições que você citou nas respectivas instituições. Pois não. Como a gente não vive sem eleição, tem mais um aí. O 5º Constitucional do Tribunal de Justiça. Pois é, Nossa, verdade. ainda tem mais inscrições serão abertas dia 22 de novembro. Tasso, o PDT do Piauí apoiou Silvio Mendes. Sim. Então, Kleber Montezuma. Exatamente. Então, não há espaço para o PDT no governo de Rafael Fonteles. Sem dúvida. Pelo menos aí nessa primeira metade, digamos assim, do governo, não há espaço. Agora, não deverá haver nenhuma rejeição por parte do PT em coligações que possam ocorrer em diversos municípios do estado. O PDT, Douglas, ele já aderiu à base nacionalmente a Lula, e aqui no aí, tá, só para incluir o outro elemento que você comentar. E aí, a partir da segunda metade do governo de Rafael Fonteles, quando já se volta novamente os olhos para a eleição estadual, aí o PDT pode ingressar. O PDT teresinense, ele é extremamente ligado às bases de Firmino Filho. Então, eu não vejo hoje o PDT em Teresina apoiando um candidato petista ou um candidato da base de Rafael Fonteles para a Prefeitura de Teresina. Mas é preciso deixar claro que o PT fez 3 vereadores, pretende ampliar essa bancada. A gente já ouve nos bastidores alguns acordos ali sendo formados para o PDT atrair vereadores. Vai ter o presidente da Câmara em 2024, na eleição, que é o vereador Samuel. Então, diferentemente do PDT nacional, que é um partido de centro-esquerda muito forte e já anunciou apoio a Lula, independente de Ciro Gomes, o municipal eu não vejo estando alinhado ao PT, não vejo apoiando uma candidatura ligada ao PT, porque a gente sabe que quem dá as cartas é o vereador Evandro Ide, e ele é muito ligado a Ciro Nogueira e deve apoiar o candidato do ministro da Casa Civil. Quero ouvir o João sobre outro assunto. O João Madison, deputado estadual reeleito pelo MDB, descartou que o partido possa ser vice do PT para a presidência da Assembleia Legislativa. É aquela história, João. Inclusive, ontem nós conversamos eu conversei aqui com o deputado estadual reeleito Severo Olálio, tirou quase 60 mil votos. Quer dizer, a única forma de consenso que se apresenta é o PT ser vice do MDB. É verdade, Douglas. Afinal de contas, o MDB entende, por uma lógica histórica, que a presidência da Assembleia deve permanecer com o partido. Então, não vejo possibilidade de consenso em torno de um nome que seja fora do MDB. É claro que um candidato do PT, no caso Franzé, à presidência da Assembleia Legislativa, pode até vencer as eleições, mas em uma disputa
contra o candidato do MDB, Severo Eulário, e aí a oposição ganha um papel fundamental porque passa a ser o fiel da balança nessa disputa. E é interessante porque a gente está falando de aliados históricos de verdade aqui no Piauí. A aliança PT-MDB, ela, tirando a disputa que ocorreu em 2014, porque Zé Filho era governador e concorreu à reeleição contra o Wellington Dias, a gente tem aí um grupo aliado desde 2002, que foi essencial, eu diria, inclusive para as outras vitórias do Partido dos Trabalhadores para o Palácio de Karnak, e esse, inclusive, é um argumento muito utilizado atualmente pelo MDB para insistir, né, para apresentar a candidatura de Severo como candidatura única de consenso. Então, eu acredito que o que o deputado João Madison fala é algo bem consensuado dentro do partido. Não vejo possibilidade, não vejo cenário para que o MDB se retire dessa disputa para a presidência da Assembleia Legislativa. Pelo contrário, o partido deve caminhar, inclusive, buscando votos da oposição, se for o caso, porque a gente aí, nesse caso, caminha para uma eleição que vai ser acirrada e que pode causar algum tipo de atrito dentro da base do governo, que aí passa a ser a grande preocupação, não só de Rafael Fonteles, mas também do vice-governador eleito, Temístocles Filho. Essa eleição do dia 1º de fevereiro, para presidente da Assembleia, a gente pode ter um cenário em que a base aliada se consolida como ampla, um grupo aí de 22 deputados estaduais, ou a gente passa a ter aí o primeiro, vamos dizer assim, choque, quando a gente observa, de repente, um PT contra um MDB, que é o seu principal aliado, já no começo dessa próxima legislatura. Agora, tem tempo suficiente para muito diálogo, para todo mundo conversar, de repente chegar a um consenso, mas não vejo consenso sem o nome do MDB na disputa. Eliezer, a oposição diz que vai votar unida, vai votar em bloco. Mas o que a gente tem apurado, eu, você, Tássio, Edna, João, tanto no MDB quanto no PT, é que os dois candidatos já têm votos na oposição. Então, essa unidade da oposição, ou seja, os 8 votos indo para um único candidato, não vai acontecer, pelo que a gente está vendo, né? Exatamente, pode acontecer esse fracionamento. A oposição não conseguiu a unidade interna, um consenso, para aprovar um dos dois nomes que estão aí polarizando a disputa. O fato é que eu vejo nessa eleição para a mesa diretora da Assembleia um escape para a oposição que saiu muito enfraquecida das eleições. Se conseguir garantir algum espaço dentro do parlamento estadual, a gente sabe que cargos e outros favores estão em jogo nessa disputa, seria uma sobrevida para a manutenção das atividades políticas da oposição. E aí, nesse caso, viu, aliás, esse caso era bom até que votasse em bloco, né? Porque sim, saía mais forte. Mais forte. Douglas, eu vejo só uma pedra no sapato da oposição. O principal líder e articulador da oposição vai sair da Assembleia. Pois o deputado Júlio Arcoverde. Fica, de certa forma, sem... E João Rodrigues não tem o mesmo peso do João, mas nem de longe. E o deputado que articule, talvez seja o Wilson Brandão, mas eu não vejo ele com esse potencial de aglutinar a oposição. Então, acho que isso pode ajudar o candidato A ou B a captar ali alguns votos. E aí, como disse o Eliezer, ao invés de fortalecer a oposição, vai fortalecer parte da oposição que votou como vencedor. Né? Para encerrar, bem rápido, Tássio, o que é que significa essa indicação do irmão do deputado federal Fábio Abreu, hein? Acho que fortalece a possibilidade de ser candidato a prefeito em José de Freitas do próprio irmão do deputado Fábio Abreu. Ele, então, pelo que se vê, não vai assumir nenhum cargo. Não vai assumir até o momento, né? Parece que não. E cresce a possibilidade de que o irmão do deputado Fábio Abreu seja, de fato, o candidato da base do prefeito, o candidato sendo o candidato o Fábio Abreu, o deputado Fábio Abreu. Cresce a possibilidade de ser um candidato lá em José de Freitas. Amigos, um abraço, obrigado Eliezer, obrigado João, obrigado Éder, obrigado Tássio. Coloca aí o comando geral amanhã, 6 em ponto, comando geral na rádio, na FM o Dia, e depois na TV, Eliezer. Isso, a partir das 7 na TV, comando geral, com as primeiras e principais informações do dia, de segunda a sexta, rente, junto para trazer as atualizações importantes ao nosso público. Meu amigo, aqui no Anal Dia TV, informação começa de manhã, depois vem meio-dia, vai pela tarde, então você tem programação extensa aqui na Dia TV, sempre com qualidade, sempre com muito respeito ao telespectador e, obviamente,
com a confiança que você já conhece do Sistema Dia com 71 anos. Um grande abraço, boa tarde, fique com Deus, até amanhã.